galerinha, aqui é a Nath do blog Biscoito Esperto. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu tô tentando fazer desde o começo do ano, que é uma resenha do livro House of Leaves, do Mark Z. Danielewski. Esse livro eu li em fevereiro desse ano e eu pensei em fazer a resenha dele desde que eu terminei de ler, porque eu queria muito conversar sobre esse livro com alguém, mas a oportunidade nunca surgiu. Agora que eu tô no outubro do terror, eu decidi fazer a resenha desse livro simplesmente pra mostrar um livro de terror muito interessante, mesmo que eu não tenha lido ele em outubro. Esse livro é muito popular nos fóruns de Slenderman. Eu costumava assistir muitas séries, webséries sobre o Slenderman. Tinha Marble Hornets, tinha Trap 12, tinha várias outras séries, mas essas eram as principais. E nos fóruns dos fãs dessas séries, tinha muita gente comentando sobre o livro House of Leaves. Porque, eu não tenho certeza, porque o Slenderman não tem nada a ver com isso, mas era um livro de terror muito famoso nos Estados Unidos na época, que era tipo 2012, 2013, 2014. Então eu sempre fiquei com curiosidade pra ler. Só que esse livro, ele é gigantesco, ele é maior do que um livro normal. Por exemplo, eu tô aqui com o livro O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, que ele é um dos maiores livros dela. E olha só como o House of Leaves é maior, assim, em comprimento e altura. O livro é muito grande. Foi meio difícil até pra mim conseguir esse livro, porque pra importar ele é caríssimo. Ele custa, tipo... Eu nem sei dizer, mas ele custa super caro. Até um dia que eu coloquei no Scooby, eu fiz uma resenha dele falando: galera, se alguém conhecer alguém que tem esse livro e quer vender, me fala que eu tô interessada. E uma pessoa falou: Nath, eu vi esse livro sendo vendido num sebo na estante virtual. Corri pra estante virtual, paguei super barato nesse livro, R$45, incluindo frete. Foi tipo um achado da minha vida. E assim que esse livro chegou, ele chegou no comecinho de janeiro desse ano, eu já comecei a ler, e eu terminei de ler ele em fevereiro ou março, eu não tenho certeza, mas foi bem no comecinho do ano. O livro é muito longo, a história é muito interessante, e eu vou contar pra vocês agora. Eu já digo que esse livro aqui não é pra todo mundo. Eu não falo no sentido de simplesmente porque ele é de terror e nem todo mundo gosta de terror. Mas ele é literatura experimental. Ele não é um romance com começo, meio e fim. Ele é um labirinto, e você vai descobrir por quê agora. Pra começar, o autor do livro, Danielewski, ele se inspirou na vida de um fotógrafo, fotojornalista real, que é o Kevin Carter. Esse cara tem uma foto muito famosa que roda a internet com muita frequência, que é a foto de uma criancinha quase morrendo de inanição, e daí tem um corvo, um urubu atrás dela esperando a criança morrer pra se alimentar da carne dessa criança. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Todo mundo já deve ter visto essa foto, e assim, é uma das fotos mais tristes do mundo. Acho que não tem como não concordar com isso. O Kevin Carter, ele ficou muito impressionado por essa foto, e principalmente pela repercussão que essa foto teve, a ponto que ele acabou cometendo suicídio por causa de todas as coisas que ele viu. Essa foto não é nem uma das piores coisas que ele acabou presenciando quando ele estava fazendo fotojornalismo na África. Ele também viu pessoas serem assassinadas com pneus em chamas nos pescoços delas. E entre outras coisas muito bizarras, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas se você quiser pesquisar mais sobre ele, dá um Google em Kevin Carter. O autor do livro se inspirou no Kevin Carter para fazer o protagonista dele, que é o William Nevidsson. Esse cara, ele é um fotojornalista também, e ele também tirou uma foto muito semelhante dentro do universo da história. Não é a mesma foto, e também não é a mesma situação, mas é uma foto muito semelhante, de uma criança morrendo. E ele ficou muito famoso por isso, mas isso tem assombrado ele. Depois de um tempo, ele decide se mudar com a mulher e 2 filhos para uma casa nova, longe de onde ele morava, e a vida dele parece estar tomando rumo. Até o momento em que ele e a mulher dele viajam por uns dias, e quando eles voltam, eles percebem que tem uma porta dentro da casa deles que não tinha antes, que é tipo um armário de alguns centímetros. E aquilo deixa ele meio confuso, ele pensa: cara, como assim? Alguém entrou, invadiu a minha casa, construiu uma porta e foi embora? Como assim? Ele decide medir a casa. Ele acaba medindo a casa por dentro e por fora, e ele descobre que a casa é maior por dentro. Depois disso, ele começa a filmar a casa dele, fazendo tipo um documentário sobre as formas como a casa vai mudando de forma bem sutil. Ele percebe que às vezes aparece um cômodo onde não devia ter, ele abre uma porta, essa porta dá um lugar onde não devia existir, e é a partir disso que surge o vídeo O Corredor de 5 Minutos. É o 5.5 Minutes Hallway. É porque esse livro não tem uma tradução em português, então eu vou traduzir pelo menos pra fazer essa resenha. Esse é um vídeo que ficou viral, pelo menos dentro do universo da história, no qual ele grava um vídeo onde mostra um corredor muito longo que dá nas trevas, porque ninguém sabe pra onde esse corredor dá. Só que esse corredor existe num lugar onde não tem como ter um corredor, porque ele filma do lado de fora da casa dele, e é uma parede, e dele filma do lado de dentro, e é um corredor infinito. Não tem como o corredor tá ali. E esse vídeo ficou muito famoso como uma espécie de cinegrafismo amador, experimental,
e etc. A questão é que a história do livro não é sobre o William Davidson, a história do livro é sobre o Zampano. O Zampano era um idosinho cego que assistiu a esse filme, como não me pergunte, e ele acabou ficando tão encantado pela história que ele decidiu escrever basicamente uma tese de doutorado sobre isso. Então ele escreve um livro sobre o filme. Você nunca assiste o filme, você nunca tem uma descrição dos acontecimentos do filme no livro. Você tem uma descrição apenas desse doutorado que o Zampano escreveu sobre o filme. Então ele fala sobre o filme de uma forma que uma pessoa fazendo uma pesquisa científica falaria. Ele fala sobre várias coisas de física, ele fala sobre termos cinematográficos, ele fala sobre muitas coisas de história, fotografia e etc. E é muito interessante conforme você lê. A questão é que você sabe que esse filme não é real, e você sabe que o Zampano também não poderia ter escrito, muito menos visto esse filme. Então você pensa, por que um idoso cego gastaria tanto tempo da vida dele escrevendo uma tese de doutorado sobre uma coisa que não existe? Bom, é aí que você também descobre que a história não é sobre o Zampano, mas é sobre um cara chamado Johnny Truant. O Johnny, um dia, ele sai com um amigo dele, o Lud, e eles vão pra casa do Zampano, que é um colega de trabalho do Lud, e eles encontram o cara morto em casa. Aparentemente ele teve um ataque cardíaco, porque ele já era idoso, e morreu. Dentro da casa dele, o Johnny e o Lud encontram esse manuscrito, que é essa tese de doutorado / livro que o Zampano escreveu sobre o The Nevinson Record, que é o filme / documentário que o William Nevinson fez sobre a casa dele. Então, o Johnny começa a ler esse livro e ele acaba ficando loucão. Ele começa a trazer a história do livro pra vida dele. E isso perturba ele de uma forma indescritível. Ele começa a ficar louco e ele começa a escrever notas de rodapé. Então, quando você tá lendo o livro, você tá lendo o que o Zampano escreveu, que é uma tese de doutorado sobre um filme que você não assistiu, mas aquele filme tá sendo descrito na tese. Então, quando você lê a tese, você vai com muita frequência ver notas de rodapé, e quando você lê essas notas de rodapé, é o Johnny Truant fazendo comentários, contando sobre a vida dele e sobre coisas que ele pesquisou. A questão é que, assim, esse filme não existe, esse idoso não tem como ver esse filme, porque ele era cego, e, enfim, o filme não existe, então não tem por que decidir se ele viu ou não. O filme não existe. Então você tá lendo, basicamente, um cara completamente louco, que é o Johnny Truant, lendo uma história de um idoso cego falando de um filme que não existe. Esse é House of Leaves. Como se não bastasse essa loucura de ser 3 histórias, uma dentro da outra, uma espécie de hipertexto, o texto também é um labirinto. Porque com muita frequência você vai encontrar, por exemplo, você tá na página 15 e daí você vê nota de rodapé 12. Esse livro tem pelo menos umas 600 notas de rodapé. Você vai ver, nota de rodapé 12. Leia o anexo 13, daí você vai lá na página 600, que é onde tá o anexo, você lê o anexo 13, e no final do anexo 13 você vai encontrar mais notas de rodapé que vai mandar você vir pra outra parte do livro, pra outra parte, daí você vai ler um capítulo que tá na frente do que você tá, e daí você tem que ler uma nota de rodapé que você já leu, e você vai... É muito louco. Você vai indo e voltando, e daí chega um momento que você acaba de ler mais de 200 páginas do livro, só que tecnicamente, cronologicamente, você avançou tipo 5 páginas, porque foi isso que você leu. Eu acho que isso é uma sacada espetacular do Daniel Leske, mas eu também admito que esse tipo de leitura não é pra todo mundo. É uma coisa que requer muita paciência, e sinceramente, se você não gosta de terror, e se você não tem paciência pra literatura experimental, você não vai gostar. Mas eu vou ser sincera, eu amo terror e eu adoro literatura experimental. Então esse livro é exatamente o que foi feito pra mim, porque é incrível. O mais interessante do livro provavelmente é o fato de que o Johnny Truant, que seria o narrador principal da história, ele não ser um narrador confiável. Então você não sabe se as coisas que ele conta são verdadeiras. Quando ele começa a narrar notas de rodapé, ele não só comenta o que o Zampano escreveu, ele fala sobre a vida dele. Ele conta sobre o trabalho dele, sobre as vezes que ele sai com o Lud. O cara é super transante, então ele fala sobre todas as boates que ele foi, todas as mulheres que ele pegou, todas as bebidas e drogas que ele usou. E ele é muito louco. E daí... assim, você já percebe que ele tem alguma coisa que não tá normal na cabeça dele, e daí ele abusa muito de drogas e álcool durante o livro inteiro, então você não sabe se o que ele tá falando pra você é verdade. Então quando ele fala pra você que ele sente uma presença bizarra quando ele lê o livro do Zampano, será que é verdade? Eu não sei, pode ser que ele esteja louco na droga, sei lá, mano. Mas... o mais interessante é que o livro te causa muita ansiedade, porque você quer saber o que tá acontecendo, só que você tem que ficar dando voltas e voltas e voltas nas notas de rodapé. E não tem como você ignorar as notas de rodapé e ler o livro cronologicamente, porque ele não vai fazer sentido. Então você tem que colaborar com o Marx e Daniel Leske e ler do jeito que ele quer que você leia, mas ao mesmo tempo isso vai deixar você muito ansioso, porque você vai demorar infinitamente pra descobrir o que realmente tá acontecendo na história, mas ao mesmo tempo isso vai te trazer pra dentro do universo da casa. Então, a casa que muda de forma por dentro, e esse monstro que existe dentro da casa, é o
a coisa que te dá menos medo durante a leitura. Porque o que realmente te deixa meio louco é que você não sabe se o que você tá lendo é verdade. E isso que pra mim é meio genial. Sem contar que o livro, fisicamente falando, ele é completamente diferente de um livro normal. E eu vou mostrar pra vocês algumas partes de por que isso é verdade. Vocês estão vendo essa página aqui? Essa parte aqui é escrita pelo Zampano. Isso aqui é uma citação, isso aqui seria a dissertação dele. Aqui é uma nota de rodapé. Essa fonte é do Johnny, essa fonte aqui é do Zampano. E tudo isso aqui, essa página inteira, é nota de rodapé. E às vezes essas notas de rodapé do Johnny, elas vão por páginas e páginas e páginas. Tem trechos inteiros dos livros que são páginas em branco, como vocês podem ver, com algumas frases, palavras e letras. E tudo isso faz muito sentido quando você tá lendo. Talvez, se você ver esse vídeo agora, você vai se perguntar, mas por que tem página vazia nesse livro? O livro tem 800 páginas e você vai me falar que pelo menos 300 delas são vazias? É verdade. Mas dentro da história elas fazem sentido. E eu acho que isso que é uma das coisas mais geniais que o Daniel Eleske. Ele também tem páginas muito loucas que você nem sabe exatamente como ler, como essas páginas aqui. Isso daqui é uma caixa de texto, isso aqui é outra, 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 e nada disso tem relação uma coisa com a outra. E você fica realmente perdido quando você tá lendo. Mas é muito interessante porque, assim, cara, o livro é um labirinto. E se você tá lendo, é porque você quer desvendar. Então, eu já vou ser sincera, se você não tem paciência pra desvendar labirinto, nem leia. Mas eu acho que você devia pelo menos tentar, porque esse livro é do caralho. Esse é o livro. Isso aqui é só anexo. Sério, tem muita coisa interessante no anexo. A gente tem imagens, temos poemas, mais imagens, a gente tem atestado de óbito, muitas cartas. Essas cartas foram escritas à mão, mas elas são redigidas depois. E a gente tem muitas coisas muito interessantes. Aqui a gente tem até um índice remissivo das palavras que aparecem no livro. Sério, esse livro aqui é fantástico. Eu demorei pelo menos uns 2 meses pra ler, porque ele realmente é um labirinto e você tem que desvendar. Tem muitas partes do livro que você vai ler 2, 3, 4, 7 vezes, mas pra mim valeu a pena. Foi uma experiência incrível. Eu fiquei com medo, mas eu também fiquei maravilhada com uma peça literária tão espetacular que eu tive o prazer de ler por apenas R$45. Eu não acredito que eu peguei R$45 nesse livro, quando uma vez eu quase comprei ele por 92, numa promoção que teve, quase importei ele por R$92. Vocês conseguem acreditar nisso? Porque eu não consigo. Então, pessoal, se você se interessou nesse livro, pelo amor de Deus, eu acho que a gente devia fazer tipo um abaixo-assinado pra alguma editora publicar no Brasil, sei lá, a editora Darkside, eles adoram publicar livros de terror. Esse livro é espetacular. Eu amaria ter uma versão em português dele, compraria só pra ter 2, porque esse livro é muito bom e eu realmente recomendo. Se você se interessou por esse livro, se você já leu esse livro também, vamos conversar sobre ele, porque eu gosto muito de falar sobre House of Leaves. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse livro com alguém, não importa se essa pessoa já ouviu falar do livro, eu falo, porque esse livro é maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu fiz com muito atraso, porque eu li esse livro faz meses, mas eu tô quase lendo de novo, de tão maravilhoso que é. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha. Deem sugestões sobre outros vídeos que vocês querem ver. E eu acho que agora faltam só mais 2 vídeos pro Desafio do Terror, que é a resenha de Sorriso da Hiena e a resenha da série O Monstrologista. Fiquem ligados e até o próximo vídeo.